São agora 11 horas e 38 minutos. Vamos agora passar a entrevista que a Ednamara fez a um professor de oratória. Oratória para crianças. Vamos ouvir, boa escuta. Chegou o momento de falarmos então sobre a importância da oratória para crianças. Vamos conversar com o formador em oratória, Genoal Sampaio. Bom dia, bem-vindo ao Luandar. Bom dia, muito obrigado. Há quanto tempo dá oratória para crianças? Faz agora 2024, 8 anos que trabalho com oratória de forma específica com crianças. Com crianças. Por que escolheu ensinar oratória às crianças? Eu sou professor e sempre percebi dificuldades em adultos. Até mesmo os estudantes do ensino superior têm dificuldades de apresentar trabalho, alguns deles se aterrorizam, alguns não dormem. Então eu decidi trabalhar neles e melhorar as consequências, mas eu percebi que os adultos são consequências apenas, eles são pessoas praticamente já acabadas. Decidi trabalhar nas causas. Quais são as causas? Se porventura eu trabalhar com crianças, eu não terei no futuro adultos aterrorizados com a ideia de falar em público. E é de pequeno que se torce o pepino, como assim se mesmo, diz, não é? por isso é que decidimos ensinar oratória para a criança também. Quando as crianças começam a aprender oratória, elas sabem da importância, sabem porquê que têm que aprender oratória? De forma muito particular, primeiro começamos com leituras, porque é uma habilidade muito voltada ao domínio da própria língua. Eu peço aos pais para comprarem livros para os meninos e vou inculcando o amor à leitura aos meninos. Depois, alguns deles até questionam, são crianças. Professor Genoal, por que tenho de aprender isso? Por que tenho de falar? Por que tenho de olhar para as pessoas quando falo com elas? Dali eu apresento as vantagens, lá no futuro você vai trabalhar, essa habilidade vai te ajudar a isso e aquilo. Eles começam a perceber, muito bom. Então, vou trabalhar nisso daqui a quanto tempo? Daqui a uns 20 anos. E vou repetir isso em 20 anos, sim. Para te tornares bom, você vai ter de fazer a mesma coisa durante esse tempo todo. Quando for procurar emprego, eles vão te pedir essa habilidade. Daqui a 20 anos você vai ser muito bom se ir repetindo isso que o professor Genoal está aqui a passar para você. A oratória é indicada mais para crianças tímidas, crianças que tenham algum problema de dicção, de expressão, ou mesmo aquelas crianças que nós consideramos assim mais assanhadinhas e que até já têm uma boa desenvoltura ao falar, também precisam da oratória? Para todas as crianças, aquelas que são assim, que têm já uma boa desenvoltura, são crianças e precisam de freio. Precisam aprender que tem momentos que não é só falar, também tens de ouvir outros. Porque eu ensino oratória para criança não só fala, eu ensino escutatória, ensino escutativa, ensino pensamento crítico e tal como já mencionei, ensino leitura. Então aquele que já corre, quando vê que o amigo ao lado não corre, ele quer abusar, olha, você não sabe isso, e eu ensino para ele que não é só correr, tem de pausar também. Para aqueles que são tímidos, um pouquinho mais retraídos, é uma habilidade necessária para essas crianças também. Então a oratória é uma habilidade para todas as crianças, porque no futuro todas elas vão trabalhar com comunicação, tal como nós, adultos hoje. A senhora trabalha com rádio, eu sou professor, quem é contabilista, não importa a tua profissão. A comunicação está em todo lado. Comunicação até é as vida. zungueiras precisam de técnicas de comunicação. Então as crianças, independentemente do perfil comportamental delas, todas precisam da oratória. O que é oratória? Estamos aqui a falar de oratória. Para quem não sabe, o que é oratória? Oratória é a capacidade, é a arte de falar bem perante um público. Mas com as crianças, eu tenho passado para eles uma definição muito nossa, muito contextual. Para as crianças, oratória é a arte de ser compreendido. Quando você fala e não é compreendido, você não tem oratória ali. Você tem de falar para ser compreendido. Quando você é compreendido, as pessoas com muita facilidade conseguem, mais do que te entender, fazer o que você quer que elas façam. Os adultos interessam-se bastante por oratória, principalmente aqueles que têm as profissões de destaque, como juristas, professores, pastores, aqueles que trabalham na igreja e não só. Mas as crianças, por exemplo, se querem destacar-se na escola, nos grupinhos onde estão inseridas, por exemplo, no escotismo e outras organizações, também é bom ter oratória porque já cativa nelas o espírito de liderança, é isso? Muito bom. Mais do que cativar nelas o espírito de liderança, quando tu falas, aquilo aumenta muito a autoestima da criança. Aquilo aumenta muito mesmo a autoestima da criança. Por quê? Porque crianças muito retraídas estão no canto delas e elas sempre admiram os que falam, porque parece que os que falam têm o dom da liderança. Não, eu tenho ensinado para elas que a questão da comunicação nem é dom, é treino.
Você precisa mesmo treinar para ter estabilidade. Então, todas as crianças que queiram falar, que queiram se socializar, que queiram melhor entender os conteúdos, o caminho é a oratória por causa da questão da leitura, por causa da questão da escuta ativa e por causa da questão da relação. E quando as crianças comunicam, com muita facilidade elas conseguem falar com os pais. Tem essa questão do bullying, tem a questão de tráfico, tem a questão de pedofilia. Quando ela comunica, ela consegue comunicar: papá, sim, o tio fulano, o tio cicrano, o tio beltrano tocou em mim, fez isso, papá acha que isso é bom, é mau. Mais do que aprender a falar bem, a habilidade de oratória nas crianças os aproxima dos seus pais, os aproxima dos seus tios, seus avós, e com muita facilidade elas se tornam no futuro adultos que não têm problemas de socialização. Okay. Professor, há pessoas que falam bem em particular, são pessoas que falam muito, falam bem. Isso também varia, não é? Falar muito não é falar bem. Exato. Mas há pessoas que falam bem e falam muito, mas assim em comunicação interpessoal com 1, 2, 3 pessoas. Quando se vem diante de um público, ficam tímidas, ficam mesmo retraídas e não conseguem falar. E a gente diz: mas em off, em particular, fala tanto e agora tem dificuldades em falar em público. Também acontece com as crianças? Acontece sim. E existem técnicas muito próprias para ajudar as pessoas a comunicar com a mesma desenvoltura em público e no privado. É que as pessoas, quando comunicam, têm de se preparar. O contexto, as pessoas é quem ditam quem você vai ser. Se você fala bem para 5 pessoas, você não precisa colocar na tua cabeça que vais falar bem também para 8.000 pessoas. A dificuldade é maior. Então, nós passamos para as crianças, eu ensino as crianças de que você tem de falar mediante o contexto. Se tem 20 pessoas, você se posiciona para aquele contexto. Se já tem 100.000 pessoas, vamos te treinar também para falar para essas 100.000 pessoas. Quais são essas técnicas? As crianças, eu ensino para elas a falarem sempre, olhando para as pessoas. E em oratória o segredo é estar preparado. A pressão é o único elemento que diminui, a preparação é o único elemento que diminui a pressão de estar perante o público. E esta preparação passa por quê? Eu tenho aconselhado os meninos: não se levante para falar de coisas que você não saiba, a menos que seja para questionar. Não, mas professor, eu tenho que ficar retraído na turma se não sei. Não, aí você ergue a mão e questiona. Agora, quando te fizeram uma pergunta que você sabe, ali é o teu momento. Levante, fale com convicção, persuada as pessoas, olhe para os olhos dela. Mas o que vai te ajudar a ter essas técnicas todas, essas habilidades todas, é o quê? É você dominar, é você saber do que é que vai falar. Uma vez, porque também dou algumas palestras sobre oratória, uma criança perguntou-me se na palestra sobre oratória ia aprender a convencer os adultos. E aprender a convencer os adultos. Agora, faz de conta que eu sou a criança e estou a perguntar ao professor: a oratória também ajuda-nos a ter este carisma de falar para convencer? Sim, a resposta é sim, porque dentro da formação que eu dou para as crianças, eles aprendem a olhar, aprendem a falar com convicção, que é com certeza, e depois aprendem a persuadir também. O que é persuasão? Persuasão é convencer outros. Como é que eu faço para convencer outros? Primeiro, você tem de dominar o assunto. Segundo, você tem de conhecer a pessoa com quem você está a falar. Terceiro, você tem de ler o contexto, o meio. Como é que está o papá hoje? Como é que está a mamãe? É isso mesmo. A mamãe gosta de quê? Eu quero pedir isso, mas antes eu vou apresentar isso. Mamãe, eu tive boas notas. Sim. A mamãe pode me dar um refrigerante? Se apresentar primeiro as boas notas e depois pedir o refrigerante, a mamãe vai ceder. Há mais possibilidades de conseguir. Assim mesmo. Então a persuasão é um elemento que está dentro da própria oratória também. Muito obrigada. Assim foi a conversa com o formador Junoal Sampaio, que está aqui no Luandar hoje a falar-nos sobre a importância da oratória para crianças. Até porque muitas crianças estão de férias e os pais procuram alguns cursos, já fizeram curso de inglês, já fizeram curso de informática. Que tal pensar num destes cursos neste curso para inserir os seus filhos? Obrigada e até a próxima. Muito obrigado pelo convite.